Como automatizar a função PROC-V quando precisamos inserir colunas diferentes no terceiro argumento da função? Meu nome é Thaís Samos e eu vou mostrar o PROC-V com CORRESP. Novos resultados, direto ao assunto. A função CORRESP, ela procura um item especificado em um intervalo de células e retorna a posição desse item no intervalo. Então, nessa tabela, nós estamos aqui numa planilha de pesquisa, tá? Que nós temos uma função PROC-V, que a partir do item selecionado, ele retorna, né, o curso, o nome, a mensalidade e o vencimento. Ele pega essas informações aqui da nossa base de dados. O que a função CORRESP ela vai fazer? Então, primeiro vou usar o CORRESP de forma separada. A intenção é fazer a junção do CORRESP com a função PROC-V. Tá? Então, o CORRESP, primeiro ele vai procurar a palavra curso. Tá? Então, ele procura um item especificado. O item especificado vai ser, primeiro, curso. Ele vai procurar essa informação aonde? No intervalo de células. O intervalo vai ser, lá da minha base de dados, da A1 até M1, tá? Ele vai procurar aqui nos meus títulos. E ele vai retornar a posição desse item dentro do intervalo. Então, a palavra curso, ó, dentro desse intervalo, aparece na segunda posição, tá? A primeira posição é o código, a segunda posição aí é a palavra curso. Então, vamos lá, igual CORRESP. O valor procurado, então o valor procurado é a palavra curso, tá? A palavra curso tá aqui na célula F4. Aqui vamos deixar como referência relativa, quando copiar para baixo, depois a palavra curso vai virar nome, mensalidade e vencimento, tá? Ele vai flexionar as linhas. Ponto e vírgula. Matriz procurada, então o CORRESP, ele vai procurar o item que está na célula F4. Em qual matriz? Onde que ele vai procurar? Aqui é o intervalo de células que ele vai procurar. O intervalo vai ser, ó, da A1 até a M1, aqui da minha base de dados, tá? Então, aqui, ó, essa referência, né, ela vai ser igual para todos os textos. Como a gente vai copiar para baixo, eu vou deixar congelado, então, a linha. Ponto e vírgula. Tipo de correspondência. Então, tipo de correspondência, se a gente colocar um é menor do que, o 0 é uma correspondência exata e o menos 1 é maior do que. Como ele está fazendo uma comparação de texto, está comparando o texto curso, então não é uma informação numérica. Então, comparação entre texto, correspondência exata, 0. Fecha parênteses, pressiono Enter. Muito bem, ó. Então, a palavra curso dentro daquele intervalo aparece na posição 2. Vou usar aqui o autopreenchimento. Os demais itens, ó. A palavra nome aparece na posição 4, mensalidade posição 12 e vencimento posição 13. Vamos ver? Ó, então, base de dados, ó, posição 4, o nome, ó, mensalidade 12 e vencimento 13. Tá? Essa informação, pessoal, é o mesmo que o número de índice coluna aqui da função PROC-V. Então, a função CORRESP, ela vai substituir o terceiro argumento da função PROC-V, tá? O número de índice coluna. Vou apagar. Aqui do lado tem um fórmula texto, tá? Como tá sem informação, por isso que ele mostra IND, não disponível. Então, vamos lá, ó. Igual PROC-V. O valor procurado é a célula B3, que ele vai procurar pelo código, tá? Que nós vamos congelar. Ponto e vírgula. Matriz tabela. Matriz tabela é a base de dados inteira. Então, eu vou selecionar, ó, da A1, aqui da planilha base de dados, Ctrl Shift setinha para baixo. Ó, peguei da 1 até M1, Ctrl Shift setinha para baixo, pegou o intervalo, da 1 a M203. Matriz tabela vai ser o mesmo para todos, tá? Então, aqui eu congelei congelamento de linha, porque a intenção é fazer a cópia para baixo. Ponto e vírgula. Terceiro argumento, número de índice coluna. Então, ao invés de colocar manualmente o número de índice coluna, aqui nós vamos usar a função CORRESP. Tá? Então, ó, CORRESP. Observe que agora nós estamos na sintaxe do CORRESP, tá? Então, o valor procurado.
O valor procurado do CORRESP, então lembrando, ó, o CORRESP ele vai procurar um item, ó, então a informação tá aqui na célula A4, tá? Então, a planilha pesquisa, exclamação, célula A4, tá? Ele vai procurar um item especificado, dentro de um intervalo de células, ele vai retornar a posição desse item no intervalo. Pesquisa, exclamação A4, o que que tem nessa célula? A palavra curso, tá? Que deixa como referência relativa, quando copiar para baixo, o curso vira nome, depois mensalidade e vencimento. Ponto e vírgula. Matriz procurada. Então, a matriz procurada vai ser a linha de cabeçalho, né? Os títulos da minha base de dados. Então, vou vir aqui, ó, base de dados, selecionar da 1 até a M1, congela a linha, ponto e vírgula. Tipo de correspondência, correspondência exata, 0. Fecha parênteses do CORRESP. Ó, atenção que voltamos lá para a sintaxe da função PROC-V. Tá? Então, o CORRESP, ele entrou nesse terceiro argumento do PROC-V, número de índice coluna. Ponto e vírgula. Último argumento, ó, procurar intervalo do PROC-V, né? Ele vai retornar uma sentença exata ou aproximada. Sentença exata, então vamos colocar falso ou 0. Vou colocar aqui o 0 para abreviar. Fecha parênteses, pressiono Enter. Bem, é só usar aí o auto-preenchimento, né? Deixar. Vou abrir aqui a função. Ok? Então, não tem a necessidade de primeiro, né, fazer o CORRESP para depois usar o CORRESP junto com o PROC-V. Foi somente para exemplificar. Uma outra maneira também, né, pessoal, que ficou bem extensa aqui, né, o PROC-V com o CORRESP. Para facilitar a nossa vida, né, nós podemos trabalhar com intervalos nomeados. Nós fizemos isso com o PROC-V com interatividade entre planilhas. Então, aqui ó, nós vamos nomear dois intervalos, tá? A base de dados inteira, ó, Ctrl T. Nomear para, pode ser dados. No Enter. E aqui em cima, ó, da célula A1 até a célula M1, vou nomear esse intervalo também, que vai ser títulos. Tá bom? Só para facilitar na hora de trabalhar com a função. Vou apagar, tá? A função PROC-V com CORRESP, porque ficou muito grande. Então, vamos lá. Igual PROC-V. Valor procurado. Célula B3, tá? Que eu vou congelar a linha, ponto e vírgula. Matriz tabela do PROC-V, nomeamos para dados. Olha aqui o intervalo nomeado, ponto e vírgula. Terceiro argumento, número de índice coluna, tá? Então, número de índice coluna, vai te colocar manualmente, vamos usar a função CORRESP. Como eu vou encadear uma função aqui, ó, vou dar um Alt, Enter, só para forçar a quebra de linha, tá? Então, aqui eu vou colocar, ó, CORRESP. Valor procurado, a célula 4, deixa como referência relativa, quando copiar para baixo ele vai mudar, né, o texto de curso, pronome e assim por diante. Onde que o CORRESP vai procurar essa informação? Matriz procurada vai ser o títulos, né? Nós nomeamos esse intervalo para títulos, ponto e vírgula. Tipo de correspondência, a correspondência exata é 0. Fecha o parênteses do CORRESP. Voltamos para a sintaxe da função PROC-V. Ponto e vírgula, procurar intervalo, sentença exata, 0 ou falso. Vou colocar aqui, ó, 0. Fecha parênteses, pressiono Enter. Então, pode usar o auto-preenchimento, não precisa mais ficar voltando, né, para ver qual vai ser o número de índice coluna. Tá certo, pessoal? Então, ficamos por aqui e até a próxima aula. Tchau, tchau.